Bem-vindo a todos e todas. Vamos dar início ao capítulo 7º, que se chama Tempo de rotação e número de rotações. Eu vou compartilhar com vocês o PowerPoint desse capítulo, que é parte do livro 2 do Capital, sobre a circulação do capital. Então, nós já vimos várias vezes até aqui de que a gente define rotação do capital como retorno do capital à forma na qual ele inicialmente foi investido ou adiantado. Então, nós vimos que a rotação do capital, do ponto de vista do ciclo do capital-dinheiro, é o seu retorno à forma dinheiro, porque ele iniciou o ciclo na forma dinheiro. O ciclo do capital produtivo é o seu retorno à forma de capital produtivo, porque ele iniciou como capital produtivo. Então, esses dois ciclos se prestam à análise do tempo de rotação, porque eles têm como ponto de partida um adiantamento de capital, seja na forma de dinheiro, seja na forma de capital produtivo. A fórmula do capital mercadoria não se presta à análise da rotação do capital, porque ela não começa com o investimento de capital. Como vocês podem ver, ela começa com mercadorias que surgiram do processo produtivo e que estão na esfera da circulação, prestes a serem vendidas, que é representado pelo nosso emilinho. E o ponto de chegada, o ponto de retorno, na verdade, não é propriamente um ponto de retorno, é um ponto no qual novas mercadorias, eventualmente uma massa maior delas, se apresenta pronta para a venda novamente. Então, nós nos atemos aos ciclos do capital dinheiro e capital produtivo para estudar a rotação do capital e o número de rotações. Nós vamos estar sempre utilizando o ciclo do capital dinheiro para efeitos de simplificação. Então, como vocês se lembram, o capital inicialmente adiantado é uma massa monetária D, qualquer, e essa massa monetária D, como nós vimos, realiza uma compra que não a caracteriza como capital pelo simples fato de ter realizado uma compra. O que a caracteriza como capital é ela ser parte de um movimento cujo resultado é a valorização, é esse D minúsculo que aparece aqui. Então, o capital retorna à forma dinheiro para realizar a valorização, ele retorna à forma dinheiro sempre aumentado. Mas o aumento do dinheiro é irrelevante aqui para a análise da rotação do capital. Porque lembrem, nós estamos estudando a rotação do capital e o dinheiro a mais que se ganha, a mais-valia que se realiza monetariamente em dinheiro, não é parte do capital adiantado. É apenas um engrandecimento do capital adiantado. Então, no caso do ciclo do capital produtivo, parece mais confuso, né? Porque ele começa com capital produtivo e termina com capital produtivo. Esse capital produtivo, ao final do ciclo, ele pode ser um capital produtivo de mesma dimensão que o início ou de uma dimensão maior, dependendo do fato de ter havido ou não expansão da escala de produção no interior do circuito. É interessante notar que aqui, no circuito do capital produtivo, a expansão da escala se dá no seu interior
porque aqui no seu interior que se dá a compra de meios de produção. Aqui não. Aqui a expansão da escala, desculpe, a expansão de escala que se dá no seu interior, porque é no seu interior que se utiliza a mais-valia seja para a expansão do capital, obviamente. Então, é nesse interior que se dá a expansão do capital produtivo, com a utilização da mais-valia para compra de meios de produção e força de trabalho adicionais. Aqui não, como a mais-valia se manifesta somente no final, a gente não tem a solução no contexto do ciclo de linha de como vai se dar a expansão do capital. Mas, de qualquer modo, os dois se prestam à análise da reprodução, porque com expansão ou sem expansão, o que conta é a reprodução do valor do capital, o reaparecimento do valor do capital no final do ciclo. Então, aqui está escrito que a renovação do ciclo na mesma escala, uma escala ampliada, não altera o fato de que o capital retornou ao ponto de partida, acrescido de mais-valia. Então, vamos ver esse tempo de rotação, como que ele se apresenta para nós. Nós já vimos que o capital, ele inicia com uma fase de compra e termina com uma fase de venda. Essas duas fases constituem o tempo de circulação. E no interior delas, quando a gente considera o ciclo do capital e dinheiro, no interior delas a gente tem o tempo de produção. De tal maneira que a gente pode definir o tempo de rotação, esse TR aqui, como a soma dos tempos de circulação mais o tempo de produção. Não parece haver nenhum outro momento além desses. Vocês podem pensar, mas e o tempo de transporte? O tempo de transporte está incluído aqui no tempo de produção. Se é a própria empresa que faz o transporte é uma extensão da sua atividade produtiva. Se o transporte é realizado por uma empresa independente, então o tempo de produção, esse tempo de produção vai ser o tempo de produção de outra empresa, a empresa de transporte. Então, a duração do tempo de rotação, o que ela mede? Ela mede o número de vezes que o capital adiantado retorna num ano. O ano é sempre o período de tempo de cálculo, para a base de cálculo de praticamente todas as medidas econômicas. Vocês sabem disso. Sempre que se fala de crescimento, se fala taxa relativamente a 12 meses atrás, ou o crescimento do PIB num certo ano. Então, nós teremos o ano também aqui sempre como período base de referência. Então, repetindo, né, o tempo de circulação é a soma do tempo de compra, que a gente chama de aquisição, porque o nosso C já foi utilizado ali para tempo de circulação. Então, não poderíamos utilizá-lo como tempo de compra, você não confundiria. Então, a gente chama de tempo de aquisição. Aquisição do quê? Dos meios de produção e da força de trabalho. Então, o tempo total de rotação, sendo o tempo de circulação mais o tempo de produção, como nós vimos, mas o tempo de circulação ele se divide em tempo de aquisição e tempo de venda. Então, o tempo de rotação vai ser a soma dessas três frações aqui. 3 frações de tempo, até que o capital retorne à forma inicial. Então, o tempo de rotação é igual ao tempo de aquisição, mais o tempo de produção, mais o tempo de venda. Então, considerando esses 365 dias como T, dando um nome a ele, um nome de T, e sabendo que TR é o tempo de rotação do capital, como é que nós vamos calcular o número de rotações?
nós vamos ver quantas vezes cabe o tempo de rotação do capital dentro de 365. Então, se TR, o tempo de rotação do capital, for menor que 365 dias, quer dizer que o capital retorna em menos de que um ano. E se ele for muito menor que 365, significa que ele retorna várias vezes dentro de um ano. Se TR fosse exatamente a 365, significa que a produção e a circulação demoram exatamente um ano para permitir o retorno do capital adiantado. Então, o número de rotações é medido pelo T maiúsculo, dividido pelo tempo de rotação, pelos 365 dias do ano, 365 dias do ano divididos pelo tempo de rotação do capital. Nós vamos dar alguns exemplos agora, isso vai ficar bem claro. Aqui, eu chamo a atenção para uma mudança de notação. O Marx usa R para designar os 365 dias e a gente usa T. E ele usa R minúsculo para o tempo de rotação e a gente usa TR. A razão pela qual a gente faz essas modificações é que R a gente já tinha usado para o número de rotações do capital circulante. E aqui nós estamos tratando já do número de rotações do capital total, ainda que não sabemos que natureza tem esse capital total, coisa que será desvendada só daqui a 2 capítulos. Então, no primeiro exemplo, se o tempo de rotação é de 3 meses, o número de rotações que o capital vai realizar durante o ano vai ser 365 divididos por 3. Como estamos falando em meses, desculpe, na verdade 365 dias divididos por 90. A gente tem um arredondamento aqui, na verdade 360 dias divididos por 90, acho. Mas em termos de meses e com arredondamentos, a gente faria assim. T são 12 meses, e o tempo de rotação são 3 meses. Então, a divisão dá 4. O que quer dizer essa divisão de 4? Quer dizer que ao longo do ano, o capital retorna 4 vezes. Ou seja, ele retorna no fim de março, no fim de julho, no fim de outubro. Não, é mais ou menos assim, né? São a cada 3 meses ele retorna. Então, são 4 rotações que ele realiza ao longo do ano. Relativamente ao exemplo 2, é um capital eficiente, né, no sentido de que seu retorno é rápido, ele pode funcionar novamente como capital no final do 3º mês. Já o exemplo 2 conta com um tempo de rotação de 18 meses. Então, como é que a gente faz essa divisão? Lembre que a gente pode fazer ela em dias e meses diretamente, já que os dados aqui são dados em meses, né? Então, a gente tem 12 meses, que é o nosso T maiúsculo, período anual, e 18 meses, que é o nosso tempo de rotação. Então, note que o resultado é 2/3. Significa que o capital não chega a realizar seu retorno dentro de um ano. Ele precisa ainda 6 meses do ano seguinte para retornar à forma que foi adiantada. Imagine, por exemplo, a produção de um navio. Sempre imaginando, bom, algo que vocês ainda não estudaram, nós vamos ver na próxima aula, que é a distinção entre capital fixo e circulante. Imaginem que todo o capital na construção do navio retorne com sua venda e que a produção dele, mais o tempo de circulação, tenha demorado 18 meses. Então, o capital só retorna à forma dinheiro no 6º mês do 2º ano. É um retorno demorado. Nós já vimos que essas mudanças, essas diferenciações
do período de rotação do capital implicam modificações no preço das mercadorias, de tal maneira que a maior demora em realizar o produto permita remunerar o capital a uma taxa média normal da economia, de tal maneira que a economia clássica, como nós já vimos, via nisso um efeito da circulação diferente da produção sobre o valor do produto. Então, como nós acabamos de dizer, no exemplo do navio, a gente impôs a suposição de que todo o capital era capital circulante, mas o capital das empresas não é homogêneo, não é todo circulante, não é todo formado por matérias-primas. Ele mistura matérias-primas, máquinas, força de trabalho, instrumentos de durabilidade variada, instalações, eletricidade. Todos esses elementos têm um modo de retornar ao bolso do capitalista, para ser bem vulgar, diferente. Então, a gente precisa conhecer as formas de rotação do valor desses elementos que compõem o capital produtivo, para conseguir calcular a rotação global do capital adiantado. Então, na transparência anterior, a gente simplesmente supunha que o capital estivesse realizando sua rotação como capital homogêneo. Aqui, nós notamos a necessidade de estudar os diferentes tipos de investimento de capital. Essas diferentes formas de rotação são classificadas em, basicamente, duas modalidades. A modalidade de capital fixo e de capital circulante. Esses conceitos já existiam antes da obra do Marx, mas eles eram eivados de confusão. Para vocês imaginarem, a confusão a respeito desses elementos eram tais que às vezes se pensava, por exemplo, certos capitais que têm mobilidade, por exemplo, como os caminhões e tal, se pensava como capital circulante. Então, às vezes, não se raciocinava em termos da rotação do valor desses capitais, mas sim da sua própria natureza física, que, como nós vamos ver no próximo capítulo, pode enganar os olhos. Então, essa é uma aula mais curta, né? Dá um certo alívio a gente, depois das videoaulas anteriores. A próxima talvez também seja um pouco mais comprida. Como disse inicialmente, esse é um capítulo do livro 2, do processo de circulação do capital, e ele se chama Tempo de Rotação e Número de Rotações. Um capítulo bem enxuto, bem tranquilo da gente compreender, né? Então, por hora, eu me despeço, esperando que essa videoaula tenha sido minimamente esclarecedora. Então, até a próxima ocasião.